Já de volta com o cenário econômico, meu convidado hoje aqui no programa é o economista da FEComércio, Fábio Pina. Pina, obrigado. Prazer é todo meu. Feliz 2019, antes de Para todos nós, para todos nós. Bom, nós temos um ano pela frente e obviamente que é um ano desafiante. Se o ano passado foi desafiador por causa da eleição, isso já é passado. Sim. Embora as discussões nas redes sociais ainda não tenham se percebido que há um novo governo, mas enfim. Nós temos agora discussões práticas, porque as equipes dos ministérios anunciados pelo presidente têm que produzir medidas. Aliás, o Nix Lorenzoni hoje, que é o chefe da Casa Civil, disse que o presidente já ia analisar 50 medidas anunciadas ou propostas pelos ministros, que são exatamente o primeiro escalão. Ontem, o ministro Paulo Guedes, e eu fiz menção aqui a um resumo do que ele falou, porque ele falou por quase uma hora, e me surpreendeu extremamente de forma positiva, porque ele tinha uma anotação. Isso chama atenção, porque normalmente são protocolares esses discursos, né? E o Paulo Guedes estava com uma folha dobrada assim, meio tortinha assim, e estava lá os tópicos dos quais ele tinha que falar. Ou seja, ele fez praticamente mais uma palestra e anunciou o que ele pretendia. Chamou atenção uma coisa, Pina, que ele disse assim: nós precisamos colocar o Brasil rapidamente entre as 100 nações no Doing Business, que é aquele estudo do Banco Mundial de nações onde é possível se fazer negócio rapidamente, que é menor burocracia, facilidade de crédito, aquelas coisas. Horas para pagar imposto, uma série de coisas. E ele disse assim: tem que fazer isso nos próximos 2 anos, porque senão eu demito o secretário que está responsável por fazer isso, porque aí o presidente vai me demitir. Ou seja, tem meta. Bom, Isso muda completamente. Você pode começar a acompanhar o que o governo quer fazer, não é? Espero que sim. Eu vou começar de trás para frente. Eu gostei do discurso do ministro Paulo Guedes, que é um discurso de ministro, não mais um discurso de um economista que era vinculado só ao sistema privado. É natural aquele discurso que ele sempre fez, até engraçado, eventualmente jocoso, a brincadeira do você põe uma bola de ferro no pé, amarra a mão e fala, corre que o chinês vai te pegar. É engraçado, é muito simbólico, as pessoas entendem. Ele tem um discurso, como todo economista liberal, até ríspido, e deveria ser ríspido contra tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos, né? Era natural que fosse antagônico ao que estava acontecendo, mas agora ele tem a responsabilidade de mudar isso, e eu gostei bastante do discurso, porque foi um discurso mais pé no chão, no sentido, agora eu sou ministro, eu sei que eu não posso fazer as coisas de sopetão. Ele conclamou o Congresso, conclamou o Judiciário, conclamou a população, os empresários, nós vamos trabalhar junto, cada um vai dar sua cota, né? Para todo mundo melhorar junto. Então acho que isso foi a parte mais importante, no meu entender, que ele entendeu, ou ele já entendia, mas agora ficou claro, ele entendeu como é que funciona. Tem que ser através dos ritos normais, não dá pra gente tentar fazer magia, que sempre acaba mal, né? A gente já tinha conversado sobre a equipe do Temer, que fez assim, não dá pra fazer com magia. Muito bom que não se faça com magia. Com relação a ele ter um papel pequeno na mão, é muito bom, mostra que ele sabe do que ele está falando, ele não precisa de uma guia. Claramente. Né? Ele claramente ele tem uma clareza de ideia do que ele quer fazer. Técnico, diga-se sim. de passagem, né? O Doing Business, por acaso, a Federação do Comércio participou muito ativamente de um grupo de outras entidades, empresas e diretores para tratar quais são os maiores problemas. A gente conhece bastante de perto. Por exemplo, o brasileiro gasta em média 2.800 horas para pagar impostos, o empresário brasileiro. Não é em valor, é em tempo para ficar preenchendo papel. Em segundo lugar, muito distante, né, nesse primeiro lugar horroroso que o Brasil tem, está a Bolívia com cerca de 1.000 horas. Quer dizer, o segundo lugar é um país que não é uma referência econômica e mesmo assim é muito menos ruim do que o Brasil. Não vou falar nem muito melhor porque não dá para dizer isso. Então, esse é um dos tópicos, mas tem vários tópicos. Tem também erros no Doing Business. O Doing Business também avalia com certa má vontade em alguns países, porque os critérios às vezes não se encaixam, é feito na cidade de São Paulo, tem uma série de questões, mas o fato é que o Brasil é muito mal colocado, e ele tem essa meta. Eu duvido que o Bolsonaro tenha falado que vai demiti-lo se ele não colocar o Brasil, né, entre as 100 nações do Doing Business. E eu acho que as coisas vêm em paralelo. Se ele começar, no fundo é o seguinte, se ele começar a colocar o Brasil entre as nações mais preparadas para receber investimento, mais atrativas, que é isso, Doing Business em que lugar eu vou fazer negócios? No fundo é isso. Claro. O empresário não olha só para isso, porque às vezes tem países pequenininhos, são excelentes lugares para fazer negócio,
Mas não adianta, porque o mercado também é muito pequenininho. Então o Brasil, apesar de estar mal no Doing Business, ele ainda acaba recebendo um volume de negócios que, em tese, se olhar pelo ranking do Doing Business, não deveria receber. Mas tem um mercado de 210 milhões de pessoas, né? Claro. E uma renda per capita que não é miserável. Uma renda, vou arredondar, de $10 mil, uma renda razoável. E perspectiva de crescimento. Com perspectiva de crescimento. Claro. Se ele fizer uma boa parte do que prometeu, não precisa fazer tudo o que prometeu. O Brasil estará entre os maiores receptores, né? Vai melhorar no Doing Business, e vai ser um dos maiores receptores de investimento. Pina, o governo não disse isso está muito claro, ninguém descobre o Brasil hoje, ninguém descobriu o Brasil ontem. E aí eu vou pegar alguns números que nós apresentamos em relação a 2018. Houve uma melhora clara em várias áreas. Houve melhora no emprego, o desemprego ainda é alto, mas eu mudei a curva. A curva era de ascendência no desemprego. Hoje está o Brasil não foi descoberto em 2003, então? Não foi. Seguramente não foi. Cabral nos garante isso. A carta de Pero Vaz de Caminha também está muito clara ali, a data dela, inclusive. Mas, enfim, como é que o governo usa os números que foram construídos naquele pós-recessão difícil do governo Temer, do final de 2016, 17 e 18, nós tivemos crescimento econômico nos dois anos, 2017 e 2018, para justamente facilitar esse trabalho de melhora e aí o que eu chamo de intensificar o crescimento, em torná-lo mais rápido e eficiente. Primeira coisa, o ministro Guedes também adotou um discurso correto. Ele reconheceu que houve avanços. Para não começar com aquela ladainha que ele só recebeu uma herança maldita e tudo o Brasil, ele vai até plantar a floresta amazônica, né? Quer dizer, o Brasil já está aí com alguma coisa andando. Poderia ser muito pior. Graças a Deus ele recebe um país um pouco melhor. Mas tem muito a fazer. Aliás, se eu fosse ministro da Economia, eu não quero esse cargo de forma alguma, o ministro Paulo Guedes não precisa ficar preocupado, aliás, ninguém ficou, mas se eu fosse ministro da Economia e pudesse pedir um presente para Papai Noel, eu pediria a reforma da Previdência, e só. Claro que a gente pode avançar mais, até deve tentar, ter ambições de avançar mais, mas olha, se só tem um desejo, eu quero essa, pela uma curva ABC. Eu vou economizar de 200 a 300 bilhões ao ano ao longo dos próximos anos, né? Claro que não no primeiro ano, mas a curva, trazendo o valor presente, que é a reforma que estava aí, a reforma que já está encaminhada, eu acho até a melhor opção. Cabe ao ministro decidir isso, evidente, é um palpite meu, apenas um palpite curioso. Essa reforma traria um alívio muito grande, inclusive na percepção de investidores, e aí traria também alívio para a equipe econômica, sabendo que o país vai crescer mais com uma reforma dessa colocada e aprovada, que vai receber investimentos, e aí a gente pode fazer as coisas de forma menos atabalhoada, porque hoje nós estamos da mão para a boca ainda, o ministro tem razão, a situação está melhor do que estava, mas ela era um caos, hoje é menos caótica. Quando o governo explicar isso melhor, que ao momento em que eu faço uma reforma da Previdência, eu atraio investimento, eu retomo a economia, porque eu tenho a sensação que muita gente quer se aposentar com a ideia de que preciso me livrar logo do risco de ficar desempregado. Isso está claro. Está claro. A lógica de que as pessoas fazem boa parte, faz serviço público, entra no serviço público, é para ter alguma garantia. A aposentadoria é uma garantia. Perfeito. Quer dizer, na Grécia não foi. Não é maldade. No Rio de Janeiro não foi. Mas, enfim, quando eu dou a elas perspectiva de que a situação vai melhorar, ele pode trabalhar, inclusive ganhar mais do que se aposentasse mais cedo, eu começo a mudar essa percepção, não é? Isso é comunicação. E o incentivo hoje é perverso. O incentivo é para você se aposentar rapidamente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Se o ministro tiver essa clareza, ele tem, né, o governo, o presidente Bolsonaro, de falar para a população, olha, com essas reformas, principalmente a da Previdência, no caso do econômico, tem outras reformas importantes, né, em outros ministérios, no caso do econômico eu diria que essa é a mãe de todas as reformas, elas para o país hoje, eu vou ter mais emprego, as pessoas vão querer voltar para a força de trabalho, uma parte com certeza terá muito espaço na força de trabalho que vai crescer, que é natural e saudável para o país e para as pessoas, claro. E todo mundo quer isso. Agora, se eu acho que vou ficar desempregado, quem sabe eu me aposento logo para não correr mais esse risco, você tem razão. Agora vamos pensar, o Brasil não tem aeroportos, tem poucos, o Brasil não tem ferrovia, tem muito pouco, o Brasil não tem metrô. Quantas cidades tem metrô? Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, pouquíssimo metrô no Brasil. O Brasil não tem quase nada de infraestrutura, as pontes estão caindo. Há muita coisa para fazer, há muito investimento para a gente atrair no Brasil. Basta criar as condições. A principal condição é o seguinte, o investidor quer saber se o título dele aqui no Brasil vai ser quitado, vai ser pago. Para isso eu tenho que resolver a Previdência. Em não resolver na Previdência, eu não vou ter condições, todas as outras medidas vão ser perfumaria. São desse tamanho, perto de uma medida que pode trazer 200, 300 bilhões de alívio descontado a valor presente nos próximos anos. A diferença entre a vida de gastos. A Previdência
previdência é a diferença entre a vida e entre a morte. Eu não acho que ele tem que fechar os olhos para o desperdício no governo, de forma alguma. É muito bem-vindo, mas a previdência é a diferença entre a vida e entre a morte. Então, aquilo que eu brinquei. Se o Papai Noel perguntasse o que você quer, eu falei, eu quero só a reforma da previdência. É um pedido só, é esse. Vamos escrever a carta para o ministro. Vamos sim. Então, Pina, obrigado pela gentileza. O economista Fábio Pina da FEComércio foi meu convidado hoje aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, sexta-feira, semana curta, né? Semana curta, o ano novo foi na segunda, na terça-feira. A gente volta amanhã às 7 da noite. Até lá.